Roberto Jefferson foi preso e saiu escoltado da casa dele em um carro na noite deste domingo. A reportagem no Jornal da Manhã de Carolina Abelim. Roberto Jefferson, ex-deputado federal do PTB, foi reconduzido à prisão neste domingo após ter resistido a uma determinação do Supremo Tribunal Federal e atacado agentes da Polícia Federal. Após quase 8 horas de resistência e fazer ataques com arma e granadas que deixaram 2 agentes feridos, Jefferson se entregou e teve a prisão domiciliar revogada. O ex-deputado federal estava preso desde agosto do ano passado. Foram expedidos 2 mandados de prisão contra Roberto Jefferson, ambos pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes. O primeiro logo após a divulgação de vídeo no qual Jefferson faz ataques à ministra Carmen Lúcia. O outro por dupla tentativa de homicídio, imediatamente após o ex-deputado atacar com tiros e granadas os policiais federais que estavam em sua residência para cumprir o primeiro mandado na manhã de domingo. Apoiadores do ex-deputado se reuniram na porta da casa e aliados fizeram a mediação com os policiais para que Roberto Jefferson se entregasse. O ex-presidenciável Padre Kelmon auxiliou nas negociações. Ele realizou orações e convenceu o ex-deputado a se entregar à polícia. Foi Padre Kelmon ainda quem fez a entrega aos policiais do armamento utilizado por Jefferson. Logo após a rendição, o ministro Alexandre de Moraes usou as redes sociais para elogiar o trabalho que ele chamou de competente e profissional da Polícia Federal. Disse ainda que é inadmissível qualquer tipo de agressão contra policiais e citou nomes dos agentes que foram feridos com os ataques provenientes das armas de Roberto Jefferson. O presidente Jair Bolsonaro comentou a prisão em um vídeo no qual também se solidariza com os policiais feridos. Como determinei ao ministro da Justiça, Âncio Torres, Roberto Jefferson acaba de ser preso. O tratamento dispensado a quem atira em policial é o de bandido. Presto minha solidariedade aos policiais feridos no episódio. O Tribunal Superior Eleitoral publicou uma nota repudiando as ofensas e xingamentos contra a ministra Carmen Lúcia. A Defensoria Pública da União também se posicionou em nota. O ministro da Justiça, Anderson Torres, comentou o ocorrido em suas redes e disse que o ministério em que atua está empenhado em apaziguar a crise. A perícia vai dizer exatamente o que aconteceu no momento da abordagem a Roberto Jefferson, como comenta o advogado criminalista Adib Abdouni. Pode configurar a tentativa de homicídio. Isso deve ser através de uma perícia, né? A perícia ela vai dizer que tipo de armamento foi utilizado e o que poderia ocorrer, se eventualmente for uma lesão corporal ou se for uma tentativa de homicídio de 2 ou 3 agentes. Né? Em carta assinada pela defesa e pelo próprio Roberto Jefferson, é exposto o argumento de que ele está privado da liberdade por decisão ilegal, já que não possui foro de prerrogativa para ser julgado pelo STF, fato para o qual, segundo a defesa, existe acórdão do próprio tribunal e manifestação da Procuradoria-Geral da República. O ex-deputado diz ainda que a indignação decorre de ver brasileiros passando por situações semelhantes, violados de suas garantias constitucionais. Jefferson finaliza dizendo, abre aspas, "Deste brasileiro esperem o espírito aguerrido dos que não se entregam na luta em prol da nação. Não me preocupo com minha situação jurídica, mas as cordas da tirania que asfixiam nossa liberdade." Fecha aspas. Bom, girando os comentaristas, nesta segunda-feira, começando por você, Roberto Mota. Mota, bem-vindo. E esse episódio, o que esse episódio significa? O próprio presidente já condenou essa ação. Daqui a pouco a gente vai ouvir um trecho da sabatina do presidente ontem na TV Record. Mota. Bom dia, Adriana. Bom dia, Tiago. Bom dia, Diogo. Bom dia, nossos espectadores. Olha, não se atira na polícia. Ponto. O comentário poderia acabar aí. Não se atira na polícia. Não tem mais, não tem veja bem, não tem neste caso, não se atira na polícia. Quem atira na polícia, como o presidente Bolsonaro disse, se torna um criminoso. Não há como saber o que levou o Roberto Jefferson a essa atitude completamente insensata, deslocada e criminosa. Em relação a a explicação da motivação, por que ele decidiu agir assim, aí tem que se investigar, entender o estado mental dele, o estado emocional, o que levou ele
a tomar um gesto que deve ser reprovado completamente. Em um comentário separado, a gente pode falar da situação jurídica do Roberto Jefferson e decisões às quais ele foi submetido e que são consideradas totalmente inconstitucionais por diversos juristas. Mas nenhuma dessas decisões justifica o que ele fez. Atirar em policiais é um ato injustificado e ponto final. Diogo, bem-vindo. Que domingo agitado, hein? O presidente Jair Bolsonaro fez bem em criticar a reação, a atitude de Roberto Jefferson. Quanto esse caso pode prejudicar a campanha do presidente Bolsonaro? Bom dia, Adriana. Bom dia, Tiago, Mota. Bom dia a todos que nos acompanham. Pois é, Adriana, acho que esse é um dos grandes problemas, né, que o Bolsonaro vai enfrentar essa semana, né, porque, de fato, Roberto Jefferson era já há algum tempo um apoiador ferrenho do presidente Jair Bolsonaro. E o próprio Bolsonaro já defendeu o Roberto Jefferson em outras ocasiões, inclusive em relação a esse processo, né, essa ação que corre no STF e que levou à primeira prisão de Roberto Jefferson no ano passado. Por que o presidente agora, obviamente, necessita se afastar, se distanciar o máximo possível de Roberto Jefferson? Porque isso, obviamente, vai ter um impacto na sua campanha. Obviamente, como disse o Roberto Mota, não se pode atirar na polícia. Isso é uma atitude de criminoso, né? Mesmo que as ações judiciais ou as decisões judiciais sejam ilegais ou abusivas, em muitos casos. É o próprio caso desse inquérito das milícias digitais que levou à prisão de Roberto Jefferson em agosto do ano passado, né? Foi um inquérito aberto de ofício por Alexandre de Moraes e do qual ele próprio era o relator. Mas a gente precisa lembrar que é muito difícil para o presidente se afastar desse caso. Por quê? Porque ele começou, inclusive, defendendo, né, a atitude do Roberto Jefferson lá atrás, no ano passado. Roberto Jefferson foi preso em agosto do ano passado, né, depois de divulgar vídeos ameaçando o STF, com armas na mão. Aí muitos apoiadores, influenciadores do campo bolsonarista minimizaram aquilo, disseram que era apenas uma liberdade de expressão, que ele estava emitindo a opinião dele, que as ameaças não eram sérias, que ele jamais faria uso da violência, e hoje a gente está vendo que isso não era verdade, né? Que ele realmente era capaz de usar essa violência. E aí o presidente, menos de um mês depois da prisão de Roberto Jefferson, no dia 7 de setembro, aqui em São Paulo, na Paulista, ele fez aquele discurso em que ele dizia que não respeitaria decisões do Alexandre de Moraes, né? Então, incitando justamente a desobediência a ordens jurídicas e dizendo que isso se devia ao fato de que havia presos políticos e de que o povo não ficaria, enfim, inerte a esse tipo de coisa. Então, há uma ligação direta entre o que aconteceu com Roberto Jefferson, as prisões de Roberto Jefferson e incitações do próprio presidente a desrespeitar ordens judiciais. E lembrando que o presidente sempre disse, né, muitas vezes já disse, que um povo armado jamais será escravizado. É só ligar os pontos e saber que esse tipo de atitude tem muito a ver com o que o presidente sempre defendeu. Mota, antes de você complementar, nós temos aqui a fala do presidente da República, Jair Bolsonaro, na sabatina ontem da TV Record, falando sobre esse caso justamente em relação à prisão de Roberto Jefferson. A gente acompanha agora aqui no Jornal da Manhã. Obviamente, se eu tivesse falado qualquer coisa mais cedo para a imprensa, a não ser uma nota que eu dei nos meus tweets, tá? Eu poderia estar comprometendo o bom andamento da operação. Obviamente, tem gente aí, em especial outro candidato, o Fujão, que a gente poderia estar combatendo aqui, quer tirar proveito político disso. Primeiro, ele diz que o Roberto Jefferson coordena a minha campanha e é meu amigo. Ele não coordena a minha campanha. E não tem nada de amizade. Tanto é verdade que agora, em meados de setembro, ele entrou com uma queixa-crime contra o Superior Tribunal Militar, contra a minha pessoa e o do senhor ministro da Defesa por prevaricação. Ou seja, quem me processa não pode alguém achar que ele é meu amigo. O que ele fez, o que ele queria aqui, o que ele está querendo buscando da justiça militar, são questões ligadas ao autoritarismo. E o nosso governo não se presta a isso. Continuamos com os nossos comentaristas. Roberto Mota.
Olha, o presidente repudiou o ato do Roberto Jefferson porque ele deve ser repudiado. É simples assim. O presidente tem uma bússola moral clara que incomoda os seus opositores, que ficam tentando, alguma forma desesperada, de fazer colar no presidente alguma postura negativa. E aí eles vão para um lado, vão para o outro. Muitos apoiadores do campo bolsonarista aplaudiram a decisão. E daí? A gente pode fazer uma lista aqui de muitos apoiadores do campo petista que disseram barbaridades. Por exemplo, uma atriz que na semana passada fez uma ofensa grosseira, eu diria até criminosa, em relação à filha do presidente. Então a gente pode dizer que esta apoiadora petista tem o apoio do candidato do PT? É evidente que não. Mas continua a tentativa desesperada de colocar no presidente a responsabilidade por ações e opiniões de terceiros. Essa regra não vale para o outro lado. Infelizmente, nós estamos aqui cumprindo uma decisão judicial que me impede de comentar ou fazer qualquer tipo de referência a alguns fatos envolvendo o candidato do PT à presidência da República. Não fosse isso, eu poderia me estender no meu comentário. Agora, Diogo, ainda ontem na sabatina TV Record, o presidente Jair Bolsonaro criticou bastante a ausência, a participação de Lula na discussão, na entrevista, que se tornou uma sabatina no lugar de um debate, né? E chamou algumas vezes o candidato petista de fujão. Pois é. Não, o presidente Jair Bolsonaro tem razão. Era esperado que o ex-presidente Lula comparecesse às sabatinas, aos debates, na verdade, que acabaram virando sabatinas, para que a população pudesse escutar, né, as propostas e comparar as ideias, os projetos de governo de ambos os candidatos. Isso já aconteceu na semana passada, num outro debate em que o Lula também não compareceu, e acabou abrindo espaço aí para que Bolsonaro pudesse falar sozinho. Há a possibilidade de que eles tenham, no entanto, um último debate antes das eleições dessa semana. Mota, o que você destaca das falas do presidente ontem nessa sabatina? Era um debate, mas virou uma sabatina por causa da ausência do ex-presidente Lula. E, Tiago, eu não assisti a sabatina de ontem, eu só vi alguns trechos dela, não assisti a sabatina completa. O que eu destaco no desempenho do presidente Bolsonaro, dos trechos que eu vi, é a segurança, a tranquilidade com que ele respondeu às perguntas. Ele estava completamente confortável, como eu já comentei aqui antes, o presidente Bolsonaro encontrou a sua voz, apesar de estar submetido a um ataque, a uma pressão a qual provavelmente nenhum candidato a presidente nos últimos 50 anos no Brasil esteve submetido, né? Todo dia, diariamente, a gente vê uma ação concertada de diversas entidades que eu não vou mencionar aqui, mas todo dia procurando uma narrativa, procurando uma desculpa. O presidente fez uma live esse final de semana, uma live que durou 22 horas, a live foi um sucesso total, e aí é sempre preciso encontrar um evento, né, um pseudo-fato, uma nova crítica que possa ser feita, e na maioria das vezes completamente injusta e sem nenhuma base na realidade, para afetar o presidente. Mas o presidente tem demonstrado tranquilidade, sinceridade, autoconfiança. Eu acho que essa é a observação que eu faço sobre essa sabatina.